comentar sobre um gigante da geriatria é muito relevante. E compartilhar então um caso real, eu acho que ilustra bastante essa ideia de poder melhorar a nossa visão a respeito daquilo que pode ser evitado. Eu estou falando então de poder compartilhar com vocês um caso de uma paciente real minha, que se trata da Dona Maria, que aos 93 anos de idade, inclusive no dia do seu aniversário, ela levou uma queda. Isso mesmo, a queda é considerada um gigante da geriatria porque ele envolve inúmeras complicações ao redor da sua ocorrência. Mas é possível a gente cuidar de forma mais adequada do ambiente, se antecipando, prestando atenção o que é que pode ser melhorado no acompanhamento do idoso que hoje é responsável, ou então você que vive o autocuidado e está preocupado com a sua qualidade de vida, inclusive diminuir o risco de quedas. Então, voltando aqui para o caso da Dona Maria, ela tem 93 anos de idade no dia que ela levou essa queda. O que é que aconteceu então com a Dona Maria? Ao tentar se levantar do sofá, e ela tem essa capacidade de levantar e sentar-se, ao levantar, tão logo ela levantou numa velocidade mais rápida do que de costume, ou então naquele costume errado de querer levantar e já sair andando, a Dona Maria então caiu sentada. A priori parece que não aconteceu nada, mas ela se queixou de dor e a dor foi persistente, a queda aconteceu à noite, depois do jantar já. E como a dor não melhorou depois de algumas horas, a família procurou sim o hospital para poder fazer o exame de imagem. Não surpresa nossa, a paciente, a Dona Maria, que aos 93 anos de idade já toma, olha só, talvez medicações semelhantes com o que o idoso que hoje você é responsável também toma. Losartana, hidroclorotiazida, que são medicações para pressão, o Purana T4, que é uma medicação para tireoide, além disso a galantamina, que é uma medicação para demência, e a quetiapina, medicação para alteração de comportamento, além de cálcio e vitamina B e D. Além dessas medicações, um controle na comida, porque tem uma filha que mora com ela, que é responsável pelo cuidado, envolve outras pessoas também na dinâmica da casa. Tem um segundo filho que mora, mas que passa o tempo fora mais trabalhando, e também duas netas que transitam sempre ali, que trabalham, mas que convivem sempre no mesmo ambiente e dão um apoio para essa filha no cuidado e na condução do cuidado dessa idosa, no caso aqui, a Dona Maria. Então, com essas medicações de uso, que é bem comum, não foi especificamente por conta das medicações aqui nesse caso, porque ela estava até tomando nos horários certinhos, nós já havíamos modificado os horários da medicação e eu vim fazendo esse acompanhamento. Foi mais mesmo de mecanismo, porque ao levantar muito rápido, existe uma condição que nós chamamos de hipotensão ortostática. O que é isso, doutor Milton? É o que? É justamente a pressão ela baixar, diminuir bruscamente. Vamos imaginar que sentada ela estivesse com uma pressão de 13, ao levantar rapidamente a pressão pode ter ido a 11, 10, ou seja, 20, 30 miligramas a menos, e ali ela deu aquela tontura rápida e veio ao chão. Então é preciso entender que o mecanismo de queda existem vários detalhes. Aqui nesse caso, certamente foi isso, aquela pressa, aquele desejo de querer ter autonomia. E tá tudo bem querer ter autonomia, mas é só porque aos 93 anos de idade, aquela pressa, infelizmente, fez com que a Dona Maria fraturasse o quadril. Foi isso que foi visto no primeiro exame de imagem que ela fez. O quadril ele foi fraturado, aparece lá na imagem do raio-x uma rachadura no quadril, que ficou causando bastante dor e bastante desconforto. E a condução disso tudo foi um pouco mais difícil, talvez por isso que tem que prestar atenção na realidade que hoje talvez seja muito semelhante com a sua, porque por ter demência, todos os dias ela questionava aquela dor na perna, por que ela tinha que ficar mais tempo sentada, porque o que é que acontece? Fratura de quadril não tem como engessar, não tem como a gente imobilizar. A orientação é que o paciente ele fica mais tempo deitado, passar a fazer uso de fralda geriátrica, aí no caso, se em algum momento do dia ela não fazia, porque tinha autonomia de ir ao banheiro, sentar no vaso e levantar, enfim, ajudava no banho, porque a ideia é ficar deitado mesmo por um período de dias, com acompanhamento com o ortopedista, o traumatologista, para poder ver essa solidificação acontecer. Inclusive foi preciso prescrever outras medicações, no caso da Dona Maria, onde ali coloquei medicações que melhoraram a questão da agitação, que ficou maior naquele período que ela tinha que ficar mais restrita ao leito. Intensificamos a suplementação com vitamina e cálcio para poder haver uma solidificação mais rápida e mais adequada
do osso que envolve a bacia. Então assim, não é só a queda que é o problema, todo o contexto ficou modificado. A filha ficou mais cansada porque nos primeiros dias ela se queixava muito de dor. Foi preciso prescrever também medicação para dor mais forte. Só que a depender da classe de medicação e do paciente, a aceitação dessa medicação, ela pode gerar complicações como constipação, e já estava deitada. Então assim, o contexto ele vai mudando. A filha ficou muito mais cansada nesse primeiro momento e pediu socorro: doutor, estou cansado, como é que eu vou fazer? E queria atenção também, porque estava muito angustiada, porque não via melhor, e a melhora realmente não é rápida, mas ela aconteceu. Inclusive, com poucos meses depois que a Dona Maria voltou a andar, fez fisioterapia para poder se adaptar, tentaram ali colocar um andajá para ela se locomover melhor e com mais segurança dentro de casa, talvez até para fazer com que ela andasse mais lento um pouco, porque é uma pessoa um pouco acelerada. E aí ela caiu de novo. E depois de menos de um mês ela caiu de novo. Ou seja, aquele paciente que levou uma primeira queda, o principal fator de risco para cair novamente é já ter levado uma queda. Independente de controle da alimentação, do controle das medicações, a queda ela se torna mais prevalente, ou seja, acontece mais vezes somente pelo fato do idoso já ter caído uma vez. Então a gente tem que entender que uma queda ela é um sinal de possíveis novas quedas sucessivas. Graças a Deus, nas quedas subsequentes, até o momento atual que eu estou gravando esse vídeo, a Dona Maria não fraturou o punho, não fraturou o fêmur, mas ela já levou quedas que deixou hematomas espalhados pelo corpo. E isso preocupa a família, porque às vezes é um instante que você às vezes vai até na cozinha e se desloca para trazer a alimentação por hora da janta, e a paciente, por conta do quadro demencial associado, ela se levanta, ela quer fazer alguma coisa dentro de casa, sem supervisão, e acaba caindo. Então é isso que é preciso a gente falar, sobre a necessidade de supervisão, de dividir o cuidado, de montar a estratégia, tendo o horário certinho da medicação a ser tomada, porque tudo isso é muito relevante no cuidado do idoso. Pensando nisso, que eu criei um treinamento chamado a Tríade do Cuidado para Idosos. A propósito, eu sou o Dr. Milton Botelho, pós-graduado em geriatria, e há mais de 13 anos eu ajudo famílias a perceberem como que a gente pode melhorar o ambiente, a condução, com um ajuste de medicação para poder diminuir drasticamente o risco de quedas. Nesse treinamento, inclusive, a Tríade do Cuidado para Idosos, além das quedas, eu comento ali, tem aulas divididas por temas, falando a respeito de constipação e insônia, que são os principais assuntos que eu vejo diariamente no meu consultório, são as principais queixas que envolvem o cuidado. Constipação, insônia e as quedas, então, elas são muito prevalentes, ou seja, acontece muito no idoso e principalmente no muito idoso, que são aqueles acima de 85 anos. Dentro do treinamento, que eu vou deixar o link aqui de acesso na descrição desse vídeo, você vai conhecer, então, separado por módulos, esse universo de constipação, de insônia e das quedas. Você vai buscar primeiro aquilo que hoje você tem mais dúvida, e ali eu tenho certeza que com as orientações práticas, direcionadas para o seu dia a dia, então logo você assiste, você consegue colocar em prática, você vai ver a melhora dessa condução, vai se tornar mais leve e principalmente vai diminuir o risco de quedas, de outros acidentes, e o conhecimento que vai ser gerado com o acompanhamento desse treinamento, eu tenho certeza que vai melhorar muito a qualidade de vida do idoso que hoje está aí, que convive de pertinho com você. Inclusive lá, nesse treinamento, eu compartilho inúmeros outros casos ilustrados que trazem para nós uma luz. São pacientes que talvez tenham a mesma idade do idoso que hoje você acompanha, ou a sua idade, caso você ainda tenha autonomia, graças a Deus consegue conduzir a sua própria vida, e você vai perceber que são as mesmas medicações, a mesma faixa etária e as mesmas dificuldades. Aí você consegue perceber como que foi que esse idoso chegou para mim, quais foram as medicações que ele trouxe. Eu peço para trazer uma sacolinha mesmo, para a gente ver todos os remédios. E olhando isso, a estratégia que foi montada, as orientações daquilo que não é remédio também, que são as mudanças do comportamento, mudanças do estilo de vida, que melhoraram substancialmente, e como que ele ficou depois de um intervalo de tempo. E é ali que eu sei que você se vê muitas vezes e consegue tirar daquela experiência para a sua vida. Mas também existem compartilhamentos de lives que eu fiz a respeito desses assuntos, vários outros bônus ali dentro desse treinamento, vale muito a pena conferir, está na descrição desse vídeo, assim como também está na descrição desse vídeo
outros vídeos relacionados aqui do canal que são relevantes você conhecer para poder conduzir melhor e evitar que aconteça uma queda como acontece diariamente, é uma queixa constante no meu consultório, porque o ambiente ele precisa ser percebido de uma outra forma. E essa visão também está dentro do treinamento, você vai conseguir ver lá, inclusive com bastante ilustração, com muitos casos ali, com os ambientes separados para você ver cada detalhe, cada ambiente, como que pode ser modificado e você pensar, nossa, ninguém nunca me falou sobre isso, eu não parei para pensar sobre essa mudança, sobre isso, que é um detalhe, mas que essa pequena mudança ela pode ser tão relevante e evitar algo tão drástico. Então, voltando para a estatística da queda, eu chego aqui ao final desse vídeo falando para você, lembrando que cair uma vez, ele aumenta muito o risco de cair uma segunda, uma terceira, inúmeras vezes. Então, acompanhar o treinamento, onde eu falo de revisão de medicação, o que é mais comum de acontecer, e a interação, inclusive, muitas vezes, de constipação e queda, a insônia e a queda, como que a gente prepara o ambiente para diminuir drasticamente esse risco. Tá tudo aqui disponível para você. A gente se vê então no próximo vídeo.